Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui nessa noite. Poder mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor aos irmãos. Desde já agradeço a evangelista Sabrina, ao pastor Rinaldo pelo convite. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estou feliz de rever aqui um casal de amigos, missionária Caiala, evangelista Lucas. Um casal que nós amamos muito. E foi algo preparado por Deus. Essa semana, estava conversando com a Caiala e eu falei, estamos com saudades. Porque os compromissos das nossas igrejas batem, coincidem os dias de culto. Não tão como a gente vê. E o Senhor preparou essa noite para nos encontrarmos e adorarmos ao Senhor juntos. Isso é motivo de glorificarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, vamos ler a palavra do Senhor. Queria pedir à evangelista Sabrina, se pode me ajudar a pregar nessa noite? Pega o microfone aqui para mim. Glória a Deus. Eu achei muito interessante o nome do projeto, ser discipulado, porque é muito lindo quando a gente vê pessoas querendo ter sede de aprender a palavra de Deus. Se aprofundar nas palavras do Senhor. Então, evangelista Sabrina, abra para mim no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 6. Mateus 26. Versículo de número 6. Nós vamos ler as duas passagens nessa noite. Eu vou ler João 12 e a evangelista Sabrina vai estar lendo em Mateus 26. Diz assim, João capítulo 12, versículo de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Mateus capítulo de número 26, do versículo 6 até o versículo 9. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Amém. Os irmãos que estão aqui podem se sentar em nome de Jesus. É bem interessante, por que eu li as duas passagens? Porque contam a mesma história, só que escrita por pessoas diferentes. E o que me chamou a atenção foi porque, às vezes, uma pessoa conta uma história e outra conta de um modo diferente. Ah, mas entra em contradição? Não, não entra em contradição. Mas, na verdade, aqui o que a Bíblia nos diz é que se a gente abrir os nossos olhos de um modo diferente, talvez a gente entenda aquilo que está sendo lido, está sendo falado. Ser discipulado é isso, é você aprender mais, é você se aprofundar mais na palavra do Senhor. E Jesus, no capítulo de número 12, está dizendo que era 6 dias antes da Páscoa.
Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Mas no Mateus capítulo 26, versículo 6, está dizendo o que, evangelista Sabrina? Pode manter aberta. Você vai participar. Pega o microfone. Pega o microfone. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor. Amém. E derramou-lhe sobre a cabeça. Perceba que Mateus e João começam dizendo que Jesus foi para Betânia. Só que João diz que era uma casa onde estava Lázaro, quem falecera e quem ressuscitara dos mortos. Só que Mateus diz assim, Jesus foi a Betânia, na casa de Simão, vírgula, o leproso. O que me chamou a atenção foi o tipo de referência que os escritores usaram para se referir àquela casa onde Jesus estava. João diz que era na casa que Jesus estava Lázaro, a quem falecera, a quem tinha morrido, mas a quem tinha ressuscitado dos mortos. Mas Mateus diz que era uma casa, a casa de Simão, o leproso. E eu já quero dizer para você aqui nessa noite, que se afasta de pessoas que usam o seu erro, o seu pecado como uma referência. Porque a referência que Mateus utiliza era uma referência de lepra, uma referência de enfermidade. E bem sabemos que naquela época ter lepra era considerado uma maldição para a sua vida. A pessoa não podia ter contato. É lógico que Simão já estava curado. Mas olha a referência que foi utilizada para poder falar de Simão. Ser tratado ainda como leproso. Ser conhecido ainda como leproso. E quantas vezes nós pecamos, nós erramos. E as pessoas nos apontam ainda pelo nosso erro. Dizem, lá vai ela, lá vai ele. Ele é assim, ela é assim. Só que o Senhor está dizendo para mim e para você, você não é mais referência de lepra, você não é mais referência de pecado, mas você é uma referência de milagre. Lázaro era uma referência de milagre, irmãos. Alguém que tinha morrido e tinha ressuscitado, estava dentro daquela casa. Só que Mateus é enfático em dizer, estava na casa de Simão, o leproso. Como você é conhecido na tua casa? Como você é conhecido pelos teus vizinhos? Como você é conhecido por aqueles que contam a tua história? Porque tem muita gente que diz, olha, lá vai ela que tem um filho drogado. Lá vai ela que tem uma filha perdida. Lá vai ela que tem um esposo alcoólatra. Lá vai ela que tem um passado turbulento. Mas o Senhor nessa noite está mudando a tua história. Está mudando o teu nome. Está mudando o teu reconhecimento. Para poder todos dizer, lá vai ela que é um milagre vivo nas mãos do Senhor. Lá vai ela que é uma mulher restaurada. O Senhor nessa noite está trocando o teu nome, a tua referência, para que as pessoas não te apontem mais. E outra coisa, não seja também alguém que aponta o erro, o pecado dos outros como referência. Aquilo que a gente não quer para nós, não fazemos para os outros. Aquilo que a gente não quer para nós, carregar um título, uma referência errada, a gente não quer para os outros. Se você quer uma referência de milagres, se você quer ser uma referência de cura, de libertação, de salvação, aponte os outros como referência também de milagres. É muito fácil a gente falar dos outros, né? É muito fácil a gente se referir ao outro pelo seu erro, por aquilo que foi no passado. Porque Simão já estava curado.
Se Jesus e o povo estavam na casa dele, é porque ele já estava curado. Não podiam manter contato quando ainda tinha lepra. Não podiam sequer tocar em qualquer pano que tivesse. Mas ainda usavam a referência dele de lepra. Mas se afasta dessas pessoas. O conselho de Deus para a tua vida é: seleciona as pessoas certas para andar do teu lado. Seleciona as pessoas certas para andar do teu lado. Que vão dizer: você era morto, mas reviveu. Você andava no pecado, mas está liberto. A tua família estava turbulenta, mas agora é uma bênção nas mãos do Senhor. E temos mais. No versículo 2, está dizendo assim: fizeram, pois, ali uma ceia. E Marta servia e Lázaro era um dos que estavam com ele. Mas em Mateus capítulo de número 26, não sei se tem um subtítulo em cima. Jantar em Betânia. Em Mateus diz que era um jantar. Mas João diz que era uma ceia. Naquela época, nos costumes dos judeus, jantar era uma coisa comum porque eles só se alimentavam 2 vezes por dia. O que a gente chama hoje de almoço e de jantar. Só que João diz assim, era uma ceia. E a ceia para eles era algo muito importante, muito especial. Era uma festa. Quando a gente entra para um lugar como esse, tem gente que pensa assim: ah, é só mais um culto normal. Tá chovendo tanto, eu não vou não. É só mais um culto normal. Me aborreci tanto essa semana, eu não vou não, porque o pastor nem vai me dar falta. É só mais um culto normal. Meu Deus. Só que aonde Jesus está, vira ceia. Aonde Jesus está, não é um jantar comum. Não é mais uma reunião comum, Caiala. Aonde Jesus está, é uma festa. Sabe por quê? Porque tem testemunho de milagre sentado com ele na mesa. Tem um testemunho de milagre sentado com ele na mesa. É comum uma pessoa morta levantar. É comum uma pessoa morta ressuscitar. Só que quando Jesus está presente, é normal a gente ver milagre ao vivo e poder testemunhar, e poder dizer, e poder ver salvação, milagre, cura, libertação, unção de Deus. Quando o Senhor está, é uma festa, porque a gente sente a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus está, quando a presença dele está, não é mais alguma coisa. Não é algo comum na nossa vida, não. Porque é o próprio Filho de Deus presente na casa. É o próprio Filho de Deus presente na casa. Aleluia. No versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Lê para mim, versículo de número 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Lê para mim a primeira parte. Aproximou-se dele uma mulher. Uma mulher. Aproximou-se dele uma mulher. Só que João diz diferente. Então, Maria. Por que Mateus não diz o nome dela? Por que Mateus não reconhece Maria?
Eu tenho certeza que você não é uma mulher qualquer. Eu tenho certeza que você não é mais uma. Aproximou-se dele uma mulher. É como se fosse mais uma. É como se fosse sem importância. Só que João é enfático em dizer, então, Maria. Aleluia. Para os outros, não tem nome. Para os outros, não tem reconhecimento. Mas para aquele que enxerga com os olhos do Espírito, você tem um nome. Você tem um reconhecimento. Você tem um valor. Você tem um dono. Um Criador que te fez e te colocou. O nome te chama de filha. Naquela época era muito comum não dar valor às mulheres. É por isso que muitas das vezes não foi entrado no registro da multiplicação dos pães e dos peixes a contagem de quantas mulheres e crianças tinham. Porque ninguém dava importância para as mulheres e para as crianças. Lembra-se quando Jesus estava chegando na cidade, as crianças vieram para abraçá-lo e os discípulos afastavam. Ele disse, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Só que João, usado por Deus para escrever esse evangelho, disse, quem chegou perto de Jesus foi Maria. Podem não dar o valor que ela merece, mas o nome dela vai entrar na história. Podem não dar o valor que ela necessita, mas o nome dela vai entrar na história. Eu estou dizendo aqui cheia da unção e da graça de Deus. E o Senhor está falando no meu coração nessa noite. Que podem você não ter o teu nome reconhecido aqui na terra, mas o Senhor está com o teu nome gravado lá no livro da vida, dizendo, eu sei as tuas boas obras e que elas são fiéis diante da minha presença. Aqui na terra você pode não ter valor, aqui na terra você pode não ter reconhecimento, mas eu sei aquilo que você tem feito para o meu reino, e o teu nome está gravado no livro da vida. A manchuria lá é a sépia. Você não é mais uma não, irmã. Você que está me ouvindo não é mais uma não. Você que está aqui sentado não é mais uma não. Não é mais uma que entra e adora e sai de qualquer maneira não. Você tem um dono, você tem um nome, você vai ter um reconhecimento do céu, que no nome de Jesus eu creio que será um tempo também aonde os homens daqui na terra irão reconhecer que você é uma mulher virtuosa nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia. E Mateus diz mais o que, evangelista Sabrina? Uma mulher com um vaso de alabastro, pode continuar, com um unguento de grande valor. Glória a Deus. Um vaso de alabastro. João está dizendo assim, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro. O vaso de alabastro podia ser de mármore, podia ser de pedra, podia ser de ônix. Nessas horas não importa muito, mas ele é mais gordinho embaixo, mais fino em cima. Mas ele era muito importante porque ele devia estar bem lacrado para conservar aquilo que era colocado dentro dele. Só que João diz bem claro que ela trazia, a quantidade era 1 libra. Trazendo para os dias de hoje é equivalente a 1/3 de litro, mais ou menos 335 ml. Só que me chamou mais atenção foi que Mateus diz um vaso de alabastro com unguento de grande valor. E João diz 1 libra de unguento de nardo puro. Mateus não diz o que trazia dentro do vaso.
era só unguento, mais um óleo, mais um perfume. Só que João diz que era nardo puro. Nardo era uma planta, era um óleo que era extraído de uma planta lá nas montanhas do Himalaia, mais ou menos 3.500 metros de altura. Pegavam aquela planta, amassavam, tiravam um óleo. Por isso que era muito valioso, pela dificuldade de encontrar. E ficava em outro país, outro continente, Himalaia, na Índia. Jesus estava em Betânia, Jerusalém, Israel. Só que a expressão que Mateus diz era que era um unguento de grande valor. João diz que era uma libra de unguento de nardo puro. Olha a diferença que cada um diz. Para Mateus, o que importava mais era o valor. Para João, o que importava mais era a qualidade do que estava dentro do vaso. Porque ele diz que era um nardo puro, sem mistura, sem defeitos. E a gente, quando quer oferecer algo para o Senhor, por que nós viemos para a casa do Senhor de qualquer maneira? Por que nós oferecemos para o Senhor algo com mistura? A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é doce, ou é amarga, salgada. Dos nossos lábios não pode proferir adoração e profanidade. Das nossas mãos não podem proferir adoração e depois mácula, pecado. Não importa como está o teu vaso. Não importa se é de mármore, se é de prata, se é de ouro, se é de barro, se é de ônix, se é de pedra. O que importa é o que está dentro do vaso. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ter um poder eclesiástico lá em cima, mas pode ser irmã da limpeza. Mas o que importa é que o óleo é puro. O que importa é que o nardo é puro. O que importa é que quando abre a boca para adorar é puro. Não importa a roupa que você coloca para enfeitar o vaso. Não importa o brilho que tem o teu vaso. Não importa o sapato que você coloca para poder vir adorar Jesus. Não importa o sapato que você coloca para poder vir encontrar Jesus na casa. O que importa é o conteúdo do teu vaso. O conteúdo é a qualidade do teu nardo. Isso era um terço de litro, mais ou menos isso aqui que tem no copo. Com certeza, o vaso era pequeno. E quem conhece sabe que quanto menor for o frasco, mais caro ele é. Quanto menor for o frasco, melhor será o perfume que ele vai exalar. Então, você que se acha grande na presença do Senhor, eu tenho um recado para te dizer, da parte de Deus. Diminui o teu tamanho na presença do Senhor. Que quantas vezes você se diminuir a cada dia mais, o Senhor vai derramar a cada dia mais nardo puro e fresco sobre a tua vida. E a unção que descerá sobre a tua vida, eu quero te dizer, que começará a exalar aonde você estiver. Aleluia. Não adianta, gente, a gente tentar enganar.
Não adianta a gente tentar enganar a Jesus e aqueles que estão ao nosso redor, tentando misturar o perfume do nardo. Não adianta a gente dizer que aqui é uma coisa e lá fora é outra. Quem dá perto sente logo o cheiro e vê que tem mistura. Você sabe quando um perfume é falso? É a duração que ele tem. E dependendo ainda da qualidade, o cheiro muda. E em vez de ficar cheiroso, não fica bom, fica podre. Quem já usou algum perfume falso sabe o que eu estou falando. Por fora fica até bom, mas o tempo vai passando, começa a suar. E o verdadeiro perfume de falsidade, a falsidade do perfume começa a aparecer. Então a melhor coisa que você tem a fazer, se a validade do teu perfume já venceu, nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui, nessa noite, através da palavra, para poder renovar a tua vida e mudar o conteúdo do teu vaso. Oh, glória. Em Mateus 26, diz mais. No mesmo versículo número 7, evangelista Sabrina. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. E derramou-lhe sobre a cabeça. Amém. Quando ele estava sentado à mesa. Derramou-lhe sobre a cabeça. Só que João diz assim: unguento de nardo puro de muito preço, ungiu-lhe os pés de Jesus. Aí quem não entende algo que o Senhor colocou no meu coração, pode até pensar que a Bíblia se contradiz, mas não. Porque se a gente for ler também uma outra referência lá em Evangelho de Marcos capítulo 14, diz que a mulher quebrou o vaso na cabeça de Jesus. Ué, mas e por que João diz que ungiu os pés? É porque a mulher ungiu a cabeça de Jesus. Assim como Mateus e Marcos estão falando. Mas eu entendo através do Espírito que o Senhor falou comigo, é que ela não parou por aí. Ela não ficou só na cabeça. Porque é muito fácil, tem uma mesa onde tem muitos convidados, chegar alguém e ver Jesus ser ungido pela cabeça. Mateus disse que ele foi ungido na cabeça. Marcos foi além dizendo que ela quebrou o vaso e ungiu Jesus na cabeça. Só que é muito cômodo para mim só ver Jesus ser ungido na cabeça. É muito cômodo para mim eu ficar numa visão aqui em cima. Mas a partir do momento que João começa a olhar mais e além, ele vê a mulher descendo com um vaso lá nos pés, ungindo os pés de Jesus. É muito bom a gente ficar vendo aquilo que está em cima. Só que o Senhor nessa noite está nos convidando a descer mais um pouquinho a nossa visão e começar a ver o que acontece nos bastidores, aonde ninguém quer ir, numa posição aonde ninguém quer se humilhar, numa posição aonde ninguém quer estar, porque estar sentado numa mesa, numa cadeira, ser convidado de honra e ver Jesus ser ungido é muito bom e todo mundo gosta. Mas para fazer igual João e ver debaixo da mesa Jesus ser ungido nos pés, são poucos que querem. São poucos que querem descer mais um pouquinho.
E sabe o que o Senhor falou comigo? Se você se esforçar, porque o Senhor está abrindo a oportunidade. Foi dada a oportunidade para Mateus, para Marcos, para outros discípulos. Mas somente João viu Jesus ser ungido nos pés. E quando você abraça a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite, de descer, você vai começar a ver aquilo que ninguém está vendo. Você vai começar a louvar de um modo que ninguém está louvando. Você vai começar a pregar de um modo que ninguém está pregando. Você vai começar a profetizar de um modo que ninguém está profetizando. Você vai começar a ter dons que ninguém está tendo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: desce mais um pouco, aonde ninguém quer ir, que eu vou te colocar no lugar aonde eu não coloquei ninguém. Nessa noite o Senhor está chamando a cada um de nós para uma responsabilidade. Nessa noite o Senhor está chamando a cada um de nós para uma intimidade, para um relacionamento mais profundo. Sabe como João era conhecido, Priscila? Como o discípulo que Jesus amava. Quem teve esse título? Quem teve esse reconhecimento? Porque para descer, Jesus chama de um modo especial. Na mesa, na ceia, João estava recostado no peito dele, enquanto os outros estavam ao redor. Só quem desce tem uma patente alta do céu. Só quem desce tem uma autoridade diferente. Só quem desce para debaixo da mesa tem uma unção diferente sobre a sua vida. Ou tu vai mais profundo? Tu vai continuar no mesmo nível que os outros? Ou tu vai mais profundo? Porque quem continua no mesmo nível que os outros começa a ver igual. Começa a ficar igual. Canta igual, prega igual, faz igual, acha igual, fala igual. Mas a revelação do céu começa a ver de modo diferente. Começa a agir diferente. Eu não sei você, mas eu quero ir mais profundo com o Senhor. Eu não sei você, mas eu quero algo diferente sobre a minha vida. O Senhor disse para o profeta Ezequiel: vai até as águas. Ezequiel foi andando, a água batia no tornozelo. Estava bom já. Mas só que o Espírito disse: vem mais fundo, Ezequiel. Ele andou mais um pouco e a água batia nos joelhos. Estava bom. Mas ele disse: vem mais fundo, Ezequiel. Ele andou mais um pouquinho e a água batia na cintura. Estava bom demais. Posso dizer uma coisa aqui? Às vezes a gente acha que, só vir no culto já está bom demais. Só que Deus está dizendo: vem mais fundo. Quando bate nos joelhos, a gente até canta. Mas só que Deus está dizendo: vem mais fundo. Mas agora estou batendo na cintura já. Eu venho no culto, canto e oro e prego. Só que Deus está dizendo para você nessa noite: vem mais fundo. Ezequiel andou mais um pouco e a água batia já nos lombos, nos ombros. Trazendo aqui para nós um lado espiritual. Vem no culto, canta, prega, ora. Já está bom. Só que o Espírito está ecoando a voz dele aqui nessa noite. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O Senhor está dizendo para você: vem mais fundo. E agora como é que eu vou fazer, Senhor?
Se eu andar mais um pouquinho, não vou ter mais como andar. Agora eu vou ter que nadar. E quando a gente nada na presença do Senhor, não é mais a gente com os nossos braços. A água começa a bater e a gente vai na direção que ela manda. E a água na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Não é mais a tua vontade. Não é mais o teu querer. Não é mais o teu jeito. É o jeito do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo para você: vem mais fundo. O que eu tenho reservado para você é grandioso demais. E não é mais a tua vontade que pode mandar. É a vontade de Deus. Ela ungiu os pés e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. 1 Coríntios capítulo 11 diz que, o apóstolo Paulo diz que a honra da mulher está no seu cabelo. É honroso para a mulher. E a minha glória é para o Senhor. Tudo que você for fazer, dá glória para Deus. Tudo quanto você colocar a sua mão, dá glória. Ah, mas o que eu tinha em mente para poder fazer não deu certo. O apóstolo Paulo fala ainda assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Ainda que não tenha dado certo, você diga: Senhor, a glória e a honra é tua. Ainda que você tenha se frustrado, isso vai cooperar para o teu bem. Ainda que você tenha se decepcionado, isso vai cooperar para o teu bem. A gente, na nossa fraqueza humana, diz: como é que vai cooperar para o meu bem? Deu errado. Só que tudo é um aprendizado. Tudo é uma experiência com Deus. E quando a gente coloca o Senhor na frente, então Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele permitiu que hoje não desse certo, é porque lá na frente tem algo muito maior preparado para a tua vida. Se Ele permitiu que as portas se fechassem aqui, é porque tem uma porta aberta maior preparada para você. Ela fez aquilo na frente de todo mundo. Não se importou com o que os outros iam falar. Não ligou para se as pessoas iam criticar. E criticaram. Falaram mal do que ela estava fazendo. Mas o versículo 3 continua dizendo que encheu-se a casa do cheiro do unguento. O nardo que ela tinha era tão puro, que toda a casa de Simão foi cheia com aquele cheiro do unguento. O nardo que ela tinha derramado aos pés de Jesus foi tão puro, que o ambiente ficou lotado com aquele cheiro daquele unguento. A sunamita, quando encontrou com um homem de Deus, Eliseu, no meio do caminho, olhou para o seu esposo e disse: tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Qual é o cheiro que você tem exalado quando você passa? Qual é o cheiro que tem exalado quando você passa? Porque ser homem de Deus é muito fácil. Ser mulher de Deus é muito fácil. Agora, ser santo homem, santa mulher de Deus, aí é complicado o negócio. Tem gente que a gente olha e já vê o brilho do Espírito Santo estampado no rosto, Lucas. Tem gente que a gente olha e já se arrepia dos pés à cabeça porque já sente a presença de Deus.
E quando você passa? E quando você vem derramar o teu nardo no altar? Está enchendo a casa toda com unguento? Está enchendo a casa toda com unguento? Tem muita gente que já está louvando e não está enchendo mais a casa com unguento. Tem muita gente que quando está pregando não está enchendo mais a casa com unguento. Tem muita gente que quando está orando, a oração não tem nem subido mais. Porque a Bíblia diz que a nossa oração, quando ela é feita ao Senhor, sobe até o terceiro céu, como cheiro suave às suas narinas. Ai, meu Pai. Versículo de número 4. E então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que tinha de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? No versículo 8 de Mateus 26, diferente. O que está escrito? E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? É interessante porque Mateus diz que os discípulos, coloca no plural, como se fosse todos eles estavam dizendo isso. Só que João disse: olha, um deles, Judas, o que haveria de traí-lo, disse: é um desperdício. Por que não vendeu por 300 dinheiros, 300 denários? Em outras traduções está dizendo assim: e deu aos pobres. Mas na verdade ele não estava dizendo isso porque ele era bom moço, não. Tinha compaixão dos pobres, não. É porque na verdade ele era tesoureiro. E quando ela vendesse, olha o pensamento dele. Vende por 300, o dinheiro vai ficar para a gente, para poder dar para os pobres. Vou colocar o dinheiro dentro da sacola. Mas na verdade, ó. E interessante é que na mente dele valia 300 dinheiros, 300 denários, aquele unguento. Mas Judas traz Jesus por 30 moedas. O óleo que estava sendo derramado nos pés de Jesus valia 10 vezes mais o preço da traição. O Senhor falou comigo na minha casa: quantas pessoas têm trocado Jesus por tão pouco? Tem vendido a Jesus por tão pouco? Uma chuva detém dentro de casa. Um pneu furado detém dentro de casa. Uma falta de mantimento já larga tudo para lá e não quer saber mais de Jesus. Isso não é traição? Tem trocado Jesus por um relacionamento que não deu certo. Já que não deu certo, eu saio da presença do Senhor. Só que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: tudo que é feito no reino de Deus não é desperdício. Aleluia. Tudo que é feito no reino de Deus é valioso demais. Judas vendeu, olha só. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Maria ofereceu para Jesus tudo que ela tinha. Aquele unguento, o valor daquele unguento dava mais ou menos 1 ano, irmã Rose, de trabalho. Sabe o que é você trabalhar 1 ano, juntar o dinheiro todo mês, sem gastar 1 centavo para comprar um vidrinho de óleo, um vaso de óleo, e quebrar nos pés de Jesus? Quem olhou disse: é desperdício, trabalhou tanto para conquistar esse óleo e está desperdiçando. Só que ela está dizendo: para mim não é desperdício, e eu vou voltar para casa sem uma gota desse óleo, porque a minha adoração não tem preço, a gratidão não tem preço, o meu louvor não tem preço. Aleluia. Você sabe quem era Maria? Maria era irmã de Lázaro. O que no começo do texto a gente disse que tinha morrido e tinha ressuscitado. Aqui é João 12. No capítulo 11 foi onde aconteceu toda a história.
Lázaro estava doente, tinha morrido. Jesus, depois de 4 dias, foi lá ressuscitar. Quem olha para você não entende por que você está adorando desse jeito. Quem olha para você questiona por que você está desperdiçando óleo. Mas só quem viveu a história, só quem viveu na pele o sofrimento de ter o seu parente doente, morto e ressuscitar, tem agora o espírito de gratidão e dizer: eu vou derramar o óleo mais caro. Eu vou derramar o óleo mais caro que tem. Não importa o quanto eu trabalhei, não importa o quanto eu juntei, é para Ele a minha adoração, é para Ele o meu louvor. E podem falar o que quiser, porque eu já quebrei também. Aleluia. Quando a gente tem um coração grato com o Senhor, não importa aquilo que os outros dizem ao redor da mesa. O que importa é aquele que está recebendo a nossa adoração. Aleluia. E está dizendo para que todo mundo ouça: deixa ela. Aleluia. Deixa ela. Porque ela está me preparando para o meu sepultamento. Em outras traduções está dizendo que ela está se precipitando para o sepultamento de Jesus. Para ungir um corpo, igual ela estava fazendo. Era para poder fazer na hora de um sepultamento. E ela estava se antecipando. É muito fácil a gente adorar quando está tudo bem na nossa vida. É muito fácil a gente adorar depois que recebe a bênção, recebe a vitória. É muito fácil a gente adorar quando os nossos filhos estão na casa do Senhor. Mas só a gente sabe o quanto é difícil para nós adorarmos quando estamos passando pela prova, pelo vale. Estamos orando e jejuando e pagando preço. Se antecipe na sua adoração. Se antecipe no teu louvor. Se antecipe na tua adoração nessa noite. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você: vai ter uma recompensa do céu. Vai ter uma recompensa do céu. Quando você quebrar o teu vaso, quando você derramar o teu nardo, pode ter certeza que não é em vão. Aleluia. E qual que é a recompensa? Lê para mim, evangelista Sabrina. Versículo de número 13. Olha a recompensa do céu para a tua vida. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Aleluia. Por onde este evangelho passar, todos vão conhecer quem você é. Por onde estiver o evangelho passar, todos vão reconhecer aquilo que você fez na obra do Senhor. Coisa linda é quando todos olham e dizem para nós: ela é uma mulher de Deus verdadeiramente. Porque o que ela faz na obra do Senhor é muito lindo. O que ela faz para resgatar as almas perdidas é muito lindo. Este projeto que foi colocado de discipulado é muito lindo, de grande valia. Coisa linda vai ser quando todos começarem a reconhecer o teu nome por onde passar. Quando todos começarem a dizer o teu nome por onde passar. Então não se importa hoje, irmão. Você que está me ouvindo nessa noite, não se importa hoje com o que falaram de você. No começo de Mateus 26, ela não tinha nome, não tinha referência. Só que Jesus mudou o quadro e disse: por onde esse evangelho for pregado, vão ter que ver e reconhecer o ato dessa mulher. Quer que os teus atos sejam reconhecidos pelo Senhor? Quer que o teu nome seja soprado por Deus? Vai mais fundo. Vai mais fundo. Não se intimide. Não se acovarde. Não é? Não retroceda. Mas ofereça o teu melhor. Aquele menino na multiplicação tinha 5 pães e 2 peixes. Ninguém mais tinha.
Ele podia ficar quietinho com aqueles pães, aqueles peixes, encher a sua barriga. Ninguém nem ia saber. Só que ele disse: Senhor, está aqui o meu pão, está aqui o meu peixe. É pouco, mas é o que eu tenho. E Jesus apresentou aos céus e multiplicou de tal forma que todos se alimentaram e ainda 12 cestos sobraram. O que você tem nas suas mãos pode parecer pequeno aos teus olhos, pode parecer inferior aos que estão à tua volta, mas ainda vai impactar muita gente que está ao teu redor. Vai impactar muita gente nesta cidade. Eu profetizo na autoridade que há no nome de Jesus. Vai impactar muita gente no nosso estado, no nosso país. E quando chegar o tempo, chegar a hora, vai para as nações. Pelo poder que há no nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória será dada ao nome do Senhor. Que você receba essa palavra no teu coração. Que o Senhor fale mais contigo. Mais uma vez agradeço a minha oportunidade aos líderes desta casa. Que Deus em Cristo abençoe cada um. Trago um abraço do meu esposo, pastor Rodrigo. Assim como oramos pelos irmãos, continue orando por nós e todos da igreja DVM em Sapucaia. Deus em Cristo abençoe a cada um nessa noite em nome de Jesus.